Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade, então acredito que se os ventos forem favoráveis, hoje devemos fechar a primeira parte, que é o tal, que a partir do capítulo 38 entramos na segunda parte, que é a vida. Lembro, acho que não tive oportunidade, eu não me lembrei de falar isso para vocês antes, mas eu sempre chego aqui um pouco antes. Tem aquela frasezinha que vocês não entenderam, aquela passagem que eu fui rápido demais. Podem chegar um pouco antes e fazer as suas perguntas. Eu acho maravilhoso saber que vocês estão lendo, que estão se esforçando, que estão esbarrando com dificuldades, porque isso significa que daqui a pouco vão ter o seu vocabulário e vão ser capazes de ler o tal com muita tranquilidade, sozinhos. A intenção é trazer cada vez mais reflexão filosófica, vida interior, que é exatamente o trabalho que fazemos na Escola de Filosofia Nova Acrópole, que por sinal estamos de aniversário, né? 60 anos fazendo exatamente esse trabalho. Completamos agora dia 15. Bom, lembrem que na aula passada tivemos um rendimento extraordinário, fora do comum, e fomos até o capítulo 30. Hoje estamos no capítulo 31. O nosso glossário hoje é bem limitado de novidades, mas novidades fortes. Vocês lembram que a gente sempre recapitula a ideia do zero, do um e do dois, que é o tal, o vazio, a mãe de todas as coisas, que é a unidade, e o céu e a terra, que é o dois, a dualidade primordial. Isso ele repete sempre. Nessa nossa passagem de hoje, ele vai introduzir alguns conceitos que são interessantes. Interessantes porque para a gente no Ocidente não significam mais nada. Estamos numa mentalidade muito quantitativa. Então, quando você fala de rei, de nobre, de príncipe, você fala meramente de uma hierarquia de títulos e não de alguém que tenha realmente algo a mais de humano. Isso não tem nenhum sentido para o taoísmo. Ele vai falar de reis, de nobres, de príncipes, como esse conceito era considerado dentro daquele contexto, ou seja, um ser humano que se esforça de alguma maneira para ser exemplo da condição humana, para que os outros possam ter esperança. E, inclusive, eu trouxe para vocês, está quase virando filosofia analítica, isso aqui de tanta etimologia que eu trago, né? Mas é interessante a gente saber de onde vieram essas palavras, para ver que na sua origem é exatamente isso. Não era nenhuma hierarquia nobiliárquica de berço ou de sangue azul entendida como mera nomenclatura. Era realmente uma condição interna de maior humanidade, que permitia alguém estar adiante e puxar as pessoas para cada vez mais próximo da condição humana. E hoje ele vai falar também a respeito de como conduzir o Estado. E isso é muito interessante, porque me lembra muito um clássico platônico, que é o Hípias Menor, onde ele vai falar do que dizer para o povo, de como conduzir o público, o estadista virtuoso, de como ele deve tratar as pessoas, de como deve colocar para elas as leis do universo, sem que as fira com coisas que elas não podem entender, mas que as convide para crescerem. Então nós temos aí algumas novidades no dia de hoje. Vamos lá. Primeiro ele começa continuando com aquele tema da semana passada, falando sobre a guerra. Que o taoísmo se coloca de maneira muito radical, não no sentido de que não se faça a guerra, mas que não se valorize a guerra como uma coisa boa em si. Não se associe um código de heroísmo ou de vantagens para um Estado guerreiro. A guerra se estabelece, sim, quando ela é extremamente necessária, para defender uma agressão, para defender-se de uma violência, para sanar uma injustiça. Mas que ninguém se contente porque um Estado está em guerra. Que isso não seja motivo de alegria para ninguém. Ele vai insistir muito nisso e vai explicar por quê. Então, esse é o nosso pedaço de hoje. Capítulo 31. Armas são instrumentos de mau agouro. Todos os seres, creio, bem que as odeiam. Por isso, o possuidor do verdadeiro tal não quer saber delas. O nobre, em sua vida habitual, considera a esquerda o lugar de honra, mas na carreira das armas, o lugar de honra é a direita. As armas são instrumentos de mau agouro, não são instrumentos para os nobres, que só as usam quando não podem evitá-lo. Para eles, a tranquilidade e a paz são o bem supremo. Nossa, um capítulo e tanta coisa, não é? Em primeiro lugar, ele vai falar a respeito dessa questão do nobre, que na sua vida habitual não gosta das armas. Nobre, que tem uma origem muito interessante, que vem de nocere, que é conhecer ou ser conhecido.
Ou seja, englobar o máximo de consciência que é possível como ser humano e ser conhecido como um ser humano. É uma nobreza interna, é um sangue azul que se espelha no celeste. Então esse nobre que tem essa nobreza de alma, ele considera as armas de uma maneira muito simples. O taoísmo diz o seguinte, que uma arma, a melhor possibilidade que ela pode ter é ser inútil, nunca ser utilizada. E gerar uma disciplina por medo. Entende? Então eu tenho uma arma, uma pessoa não me assalta por medo de levar um tiro, então ela é nunca utilizada. Isso é a melhor possibilidade. Ele vai dizer, olha, isso não é grandes coisas, porque você não disciplina o homem pelo medo, você disciplina o homem por valores. Então ele vai ficar a vida inteira sem te assaltar porque você tem uma arma? Não. Ele tem que não te assaltar porque ele se torna um ser humano melhor. Você tem que educar o Estado para ter valores e não para ficar sendo adestrado, feito um animalzinho de circo. Você não tem a arma, eu assalto. Você tem, eu não assalto. Então ele diz que a inutilidade e a coerção são o melhor destino de uma arma. O pior destino é a destruição. Então que não seria bom, quando necessário, sim, que se a use, porque seria estúpido deixar que a injustiça prevalecesse sem nenhum tipo de esboço de reação. Mas não considerar que ela é uma boa solução para absolutamente nada. Num estado onde as pessoas estão se deslocando em termos de consciência, a coerção é cada vez menos necessária. A violência não é praticada porque as pessoas têm uma certa nobreza e consideram-se como humanos e não como bichos. E, portanto, sabem que se atirar sobre os outros para arrancar aquilo que não lhes pertence seria indigno e começam a se comportar por dignidade e não por medo. Isso seria o natural. Então, a melhor das possibilidades de uma arma é muito ruim. Ela pode ser provisoriamente necessária, mas se alguém considera isso como bom, já tem alguma coisa errada nesse estado. Necessário é uma coisa, bom não. Um nobre nunca vai considerar isso como bom. Percebam porque isso está até a raiz do taoísmo. Ninguém pode admitir dentro do Estado que as pessoas fiquem a vida inteira fazendo as coisas boas por medo de serem punidos. Porque isso não é Estado que se apresente. As pessoas têm que se comportar de maneira humana porque são humanos. E sentem orgulho disso e reconhecem a sua natureza humana e ocupam seu lugar no espaço por um estado de consciência. Se isso não acontece, isso não é estado humano, não está humanizando. Isso não é cultura, não está cultivando o que o homem tem de melhor. Isso é uma estupidez, é uma selvageria levemente organizada. Às vezes nem isso. Então o taoísmo, ele entra muito incisivamente, ele não tem meias palavras nem meios termos. E ele vai falar, vocês viram, e isso é um assunto delicado, porque eu fiquei 1000 vezes pensando como eu convenceria vocês de que quando o taoísmo fala de direita e de esquerda, isso não tem nada a ver com posições políticas. Realmente não tem nada a ver. Esse símbolo da direita e da esquerda, em geral, em várias tradições, ele é considerado em relação a duas coisas. Em primeiro lugar, o nascer e o pôr do sol, e em segundo lugar, a posição do coração. Essas duas coisas norteavam. Agora vocês vão ver que o Tao considera que as duas posições são boas, são necessárias, mas cada uma tem que ser usada no seu momento. A questão do nascer e do pôr do sol varia muito de uma tradição para outra, é claro, porque varia de acordo em para onde eles estão se virando. Se estão se virando para o Equador, fica o contrário no hemisfério norte e sul. Tem às vezes que se viram para o nascente, então esquerda e direita viram norte e sul, viram leste e oeste, sei lá. Então varia muito. Nós vamos ver, inclusive, que a definição, quando você passa para a Grécia, para Roma, varia um pouco. Agora, quando se trata do coração, não. Então, sempre a esquerda está se referindo ao lado do coração. O Tao, vocês lembram, o Yin, o Yang, a harmonia da dualidade, eles consideram que o homem equilibrado, o sábio, ele tem que agir no mundo espiritual, ir para dentro, ter vida interior e agir no mundo material em coerência com essas leis que ele viu. Tem que fazer uma ponte, que nem Plotino dizia, contemplação e organização, são as duas operações da alma. Sobe lá, olha as leis do universo, desce aqui embaixo e organiza o mundo. Então, quando ele necessita descer para organizar o mundo, às vezes precisa usar uma ação mais incisiva, se à sua volta os homens estão brutalizados e só entendem essa linguagem, mas não porque ele queira. Ele faz isso por uma necessidade, mas nunca por prazer em destruir. Então, a direita seria o local da organização e a esquerda seria o local da elevação. É o ímpar, é o interior, é o coração, é a elevação. Contemplação dos arquétipos, das ideias, e a direita, a plasmação disso no mundo, a concretização disso no mundo. Então, ele vai dizer, quando você tem um príncipe num conselho de Estado,
Quando o Estado está em guerra, o príncipe se senta do lado direito. E o conselheiro principal dele do esquerdo. Quando o Estado está em paz, o príncipe se senta do lado esquerdo. Significa que nesse momento ele está elevando todo mundo para uma reflexão, para uma vida interior máxima que as pessoas podem. Então ele está no estado metafísico. Quando a coisa fica feia, que ele tem que entrar com a força, ele vai para o lado direito. Mas em ambos os lados é o mesmo príncipe. Vocês sabiam que a etimologia da palavra príncipe é a mesma de princípios? Príncipes, primos, aquele que ia à frente, ou seja, aquele que dava a sua imagem como exemplo, sacrificava tudo de pessoal para dar um exemplo humano à sociedade. Olha, gente, esses dias, eu conto esses pequenos exemplos para tentar passar para vocês um pouco a mentalidade, tem algumas coisas que são um pouco difíceis e dolorosas para nós. Um dia desses, uma pessoa me mandou um comentário que ela dizia, olha, uma coisa que eu não concordo em relação a essa questão do taoísmo é que eu nunca fiz nada que não fosse por motivação pessoal. E não acredito que ninguém seja capaz de fazer isso. Eu não acredito que isso seja verdade. Mas ainda que não seja só um desabafo, dá uma tristeza muito grande, não é? É possível que as pessoas estão se alienando tanto a ponto de não verem nada de fraternidade e altruísmo dentro de si e não acreditar que ninguém tem? Vocês não acham estranho? Se a gente não tem nenhuma possibilidade de servir as leis do universo, de servir a humanidade, a gente vai existir pelo quê? Ah, vamos sair por aí passeando, nos divertindo, colhendo as flores do campo. Eu não colheria. Sabe por quê? Porque as flores do campo são uma demonstração maravilhosa de generosidade da natureza. E se eu não sou capaz de entender essa demonstração, é melhor não colhê-las. Eu não sou digna. Então vamos colher as pedras, até as pedras são capazes de ser mais úteis do que eu, se eu não concebo nenhuma possibilidade de servir a natureza, de servir a humanidade. A gente tem que encontrar essa possibilidade entre nós. Já desde eu estava num ponto de ônibus, num local não muito urbanizado, e o chão era cheio daquelas pedrinhas de brita. Dia desse, já tem alguns meses, a Brasília estava naquela época chuvosa e o chão estava pura lama. E aquelas pedrinhas de brita protegiam o meu sapato de ficar sujo. Aí eu olhava para elas e pensava, puxa, essas pedrinhas servem. Elas de alguma maneira me deixam mais pura, mais limpa. Elas prestam um serviço dentro do universo. Como eu posso me permitir ser menos do que essas pedrinhas? Eu fico imaginando as pessoas que estavam passando por ali, eu totalmente absorto olhando para as pedrinhas. Nunca ia imaginar que era uma filósofa meditando sobre a brita. Mas eu acho inconcebível que até as pedras sirvam e a gente se permita não servir, só desfrutar. Inconcebível que a gente não acredite mais na nossa capacidade de servir, de fraternidade, de altruísmo. Isso não dá para a gente entender nada do tal nesses termos, não dá. Que é parte da concepção de que você chegou à conclusão que necessita ter uma identidade e que essa identidade está baseada no serviço que você presta ao todo. Senão nada nesse livro faz sentido. Então isso para começo de conversa é muito importante entender. Então, ele fala a respeito das armas, como vimos, como de mau agouro. Já expliquei basicamente tudo isso aqui para vocês. Príncipe, então, tem a mesma etimologia de princípio, que vem do grego prim, que significa o primeiro, o que vem antes, o que vai adiante, o que puxa todos os demais, o que dá o exemplo, o que sacrifica uma espontaneidade animal para ser o melhor possível do ponto de vista humano, para provar que isso é possível para o resto da sociedade. Então essa é a ideia do príncipe na concepção taoísta, e não um ser com privilégios sociais. Continuando ainda nesse 31, ele vai dizer, quem se alegrasse com isso, as armas, se alegraria com a matança dos homens. Quem se alegrasse com a matança dos homens não poderia alcançar seu objetivo no mundo, não serviria à vida. Nos dias felizes, a esquerda é considerada o lugar de honra, ou seja, metafísico, a dualidade do universo manifestado. Nos dias infelizes, a direita é considerada o lugar de honra. O subcomandante fica à esquerda e o comandante supremo à direita. Vocês vão ver, para quem gosta de Feng Shui, até no Feng Shui, a esquerda, que normalmente está associada à cor azul, é símbolo de espiritualidade. É a direita do mundo material. Nenhum dos dois é ruim, todos os dois são bons, necessários, complementares, como yin e yang. E o sábio sabe lidar com os dois. Só que ele não se alegra quando, ao descer ao mundo, por dever, ele é obrigado a causar algum tipo de dor.
e nunca causa, se isso não é estritamente seu dever. O subcomandante fica à esquerda e o comandante supremo à direita. Isso significa que ele ocupa seu lugar segundo as regras usadas nas exéquias. Sabe o que significa isso? Quando um príncipe, um rei, um comandante fica à direita, que é o lugar de guerra, é o mesmo lugar que ele fica durante honras fúnebres, quando morreu alguém muito importante ou de muito valor. É um papel fúnebre que ele está desempenhando. Ele não vai para lá com alegria e não volta com alegria, mesmo que seja vitorioso. Porque guerra não é coisa que se comemore nem quando você vence. Então ele ocupa o mesmo lugar na mesa que ocuparia se houvesse um funeral, quando o Estado está em guerra. Isso é muito interessante, eu achei muito bonito. Matar grande número de homens deve ser lamentado com lágrimas de compaixão. A atitude de quem saiu vitorioso da batalha deve ser a mesma de quem assiste um funeral. Ou seja, lástima. Quantas vidas que se perderam. Eu sei que eu fui ao meu máximo para que isso fosse evitado, mas infelizmente foi necessário. Mas nem por isso eu deixo de ter pesar pela perda de vidas, pela perda de seres humanos, que por ignorância chegaram a uma situação limite como essa. Lembrem daquilo que eu falava para vocês, que vem também da tradição oriental e indiana, que diz que quando um único ser humano cai, parte de mim foi para o buraco com ele. Quando um único ser humano se eleva, parte de mim se elevou ao céu junto com ele. Ou seja, eu me entristeço quando um ser humano cai. E eu sei que para que eu evolua, eu vou ter que dar um jeito de descer lá e puxá-lo. Porque ele é um pedaço de mim. Não vou poder deixá-lo para trás. É parte da família. Portanto, me entristece que um ser humano caia. A gente deveria pensar nisso. Porque eu sei que às vezes é muito duro quando a gente pega um jornal e vem um crime hediondo. As pessoas querem linchar, Mas pense que aquela pessoa está num buraco tão profundo que não precisa você empurrar mais. Não precisa acrescentar ódio àquilo. Aquela pessoa já está num poço muito profundo para precisar de mais alguém para tirar a pedra. Quem sabe misericórdia? Quem sabe dizer, eu vou me tornar um ser humano um pouco melhor para um dia poder redimir essa pessoa. Para um dia evitar que outros caiam aí. Graças a esse fato, eu vou me esforçar para ser um pouquinho melhor. Vou me comprometer com isso. Faria diferença. Muito mais do que despejarmos toda a nossa energia negativa em alguém que já desceu tão fundo. Isso seria uma atitude humana. Basicamente, já falei para vocês a respeito da questão da esquerda e da direita. Entre os gregos, o lado direito era exatamente o lado em que eles portavam espada. Ou seja, a hora que era necessário cortar os excessos do mundo, aparar as arestas. Era a mão direita que portava a espada, ou seja, tem um simbolismo parecido. Eu falei para vocês, olha que interessante, que a palavra latina sinister, que significava esquerdo, se tornou sinistro em algumas línguas neolatinas, por exemplo, português. Sinistro é um negócio horroroso. Mas sinistro era só esquerdo. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que nada que não tenha corpo físico é bom. Isso é sinônimo de materialismo. Imagina o lado esquerdo que estava ligado à espiritualidade virar sinistro. O que vocês acham disso? De uma cultura que lida com as palavras dessa forma. Por que sinistro? Porque não tem corpo. Uma coisa que é só espiritual significa que morreu. Não tem corpo, é a pior coisa que pode haver no mundo, porque a coisa mais valiosa do mundo é isso. É uma coisa engraçada, quando eu falava sobre amor platônico, eu falo sobre isso, que Platão deve revirar até hoje no túmulo, deve estar fazendo cambalhotas de balé lá dentro, porque é impossível o que fizeram com essa expressão, amor platônico. Não tem nada a ver com o que ele propunha, mas a decadência de uma palavra ou de uma expressão fala muito sobre os valores da sociedade que a utiliza dessa maneira equivocada. Por que cargas d'água o esquerdo virou sinistro? Por que cargas d'água às vezes se chama o diabo de canhoto? Por que o lado esquerdo se tornou tão demoníaco? Porque não é concreto, não é material. E é uma sociedade que faz ódio à matéria. É um momento onde o material, o concretizado, o palpável, o sensorial domina soberano. E os nossos desejos estão todos nesse plano. Eu achei isso muito curioso. 32. O tal, como o eterno, é de inefável simplicidade. Apesar de pequeno, o mundo não ousa fazer dele um criado.
Se reis e príncipes pudessem cuidar dele, do mundo, entendam esse detalhe, se reis e príncipes pudessem cuidar do mundo desta maneira, todas as coisas se mostrariam hospitaleiras. O tal, esse ser espiritual que penetra todas as coisas como um sopro, provocando o mínimo dano ou nenhum dano e beneficiando todas as coisas como a água. Lembra que ele compara o tal à água, que passa nutrindo e alimentando tudo suavemente, abrindo espaço onde é possível? Se um dirigente fosse capaz de fazer isso com uma nação, ela certamente se inspiraria e se tornaria melhor. Se ele não pesasse, se ele fosse leve, se ao invés de querer tomar, ele se desse por inteiro como referencial, se sacrificasse todas as arestas para ser o melhor possível, para dar esperança às pessoas e respeitasse as esperanças das pessoas. Se os dirigentes fossem como tal, as pessoas cresceriam. É bem interessante porque o taoísmo tem essa característica. Nós consideramos, bom, uma coisa unilateral não resolve, só o dirigente ser melhor não resolve. Com certeza não resolve, as pessoas têm que ter disposição de crescer, mas que ajuda um bocado, ajuda. Se você quiser crescer, você tem uma prova de que isso é possível. As sementes de grandeza no homem precisam de uma imagem para florescer e germinar. Isso é Epíteto, o estoico romano. E um dirigente desse tipo seria uma imagem, provaria que isso é possível. Ninguém diria que só tem desejos pessoais se existe uma pessoa à vista de todos que trabalha por altruísmo. Todo mundo teria esperança. Céu e terra se uniriam para destilar um orvalho suave, ou seja, espírito e matéria. Por si mesmo e sem que lhe ordenassem, o povo encontraria o equilíbrio, porque seguiria o seu referencial. Quando a criação começou, só então apareceram os nomes. Os nomes também atingem a existência e não sabemos mais onde é preciso parar. Se soubermos onde parar, não correremos perigo. A relação entre o tal e o mundo pode ser comparada com os riachos das montanhas e com as águas do vale, que se lançam nos rios e nos mares. Deixa eu explicar esse último parágrafo primeiro, que é mais fácil. Então, a relação do tal com as coisas é levá-las para a unidade, que nem os rios que procuram sempre o mar. Conduzir as coisas para uma visão do todo cada vez maior. Trabalhar para o todo, vencer o egoísmo. Lembrem que o taoísmo é simples nisso. Teu inimigo é o egoísmo, tua meta é a unidade, o resto é conversa fiada. Se a gente gravasse isso, seria a última vez. Teu inimigo é o egoísmo, tua meta é a unidade, o resto esquece. Você já sabe o suficiente. Então é como os rios que buscam o mar. Agora o penúltimo parágrafo, o Wilhelm chama isso de retificação das denominações. Nossa, que nome complicado. Mas a coisa em si é simples. Imaginem o seguinte, você tem uma necessidade real. Eu tenho uma necessidade real, eu tenho sede. Necessariamente, se essa necessidade é real, vai existir algo que a atende na natureza, que é a água. Eu tenho uma necessidade real, fome, vai existir alguma coisa que atende essa necessidade na natureza, que é o alimento. Agora, se eu tenho uma necessidade que eu inventei, não vai existir na natureza alguma coisa para atender a minha fantasia. Tenho necessidade de que todo mundo reconheça a minha personalidade. Olha, não tem nada na natureza que corresponda a essa necessidade. Isso é uma bolha oca, é uma denominação sem conteúdo de uma coisa que não existe. E vai a tua energia para bolhas de sabão, para bolhas de sabão, para bolhas de sabão, de repente estoura tudo e você percebe que gastou a sua energia com coisas que absolutamente não existiam. E ele diz que isso é um problema muito grande da linguagem, porque a gente começa a colocar nomes em bolhas de sabão. E quando você coloca nome, você começa a desejá-las, como se elas fossem reais. Aí você faz uma lista das 10 metas da tua vida, nenhuma existe. Nenhuma delas corresponde a uma necessidade real tua. Se você não tivesse aquilo, ficaria melhor. Eu tenho necessidade que fulano gosta de mim. Tem mesmo. Se ele não gostar, você vai continuar sendo reto, bom, justo? Vou. Então você não tem necessidade, essa é uma questão dele, com o karma dele. Eu tenho necessidade de ocupar uma posição social assim. Tem mesmo. Se você não tiver essa posição social, você vai deixar de ser bom, nobre e justo? Não, posso continuar sendo. Então você não tem essa necessidade. Ela não corresponde a nenhuma realidade, ela é uma bolha de sabão. E desejar bolhas de sabão vai gerar aquilo que Platão chamava de timocracia. Gostar de títulos, gostar de fantasias e gastar a tua energia vital inteira em coisas que não existem, sendo que você tem tantas necessidades. Nós temos tantas necessidades. Nós temos tanto ainda para construir em nós, para ficar correndo atrás de bolha de sabão. Nós estamos todos... Sabe aqueles sites que quando a gente abre tem lá escrito em construção?
que não mata a gente de raiva, para que abriu o site? Por que não abriu depois que construiu? Mas eu tenho a impressão que cada vez que a gente se abre para olhar para dentro, aparece aquele bonequinho com aquela pazinha lá, em construção. Porque tudo está em construção. Eu sou generosa, mais ou menos, às vezes não sou. Ou seja, está em construção. Eu sou bondosa? Olha, muito de vez em quando, às vezes não, às vezes sou terrível de egoísta. Está em construção. Está tudo em construção e precisa de energia nessa obra que não é brincadeira. Olha o tanto que a gente gasta com bolha de sabão. Ele diz que as palavras têm um efeito terrível, porque elas criam realidades artificiais na vida das pessoas. Ele diz, a gente tem que saber a hora de parar de dar nome para as coisas. Começa a denominar fantasias e gera dependência, gera vícios. Toda vez que você depende de alguma coisa que é excessiva, isso vai gerar um vício. Toda vez que você projeta energia numa necessidade artificial, isso vai virar um vício. Porque você vai necessitar dessa projeção, porque como ele não te responde com nenhuma compensação, porque ele não existe, você vai precisar estar jogando essa energia lá para se satisfazer no campo da fantasia. Isso vai gerar um vício. Todo excesso gera vício. Isso é taoísta também, engraçado, que Platão fala a mesma coisa. Lá quando ele cria a sua cidade ideal. Quando começar a gerar excesso, vai começar a gerar os defeitos humanos. Todos eles viciam. Então, como eu já falei para vocês, só acrescentando em relação àquilo que a gente tinha falado do nome dos nobres, dos príncipes, dos reis, eu coloquei aqui, rei vem do indo-europeu reg, que é mover-se em linha reta. Ou seja, o rei não era um cidadão que era da dinastia não sei das quantas, da casa não sei de quê, porque é filho e neto de fulano. Não, é porque é capaz de se mover em linha reta, ou seja, possui a retidão. E nobre vem de nobilis, nocere, vir a saber. Ou seja, você vir a saber quem é, e as pessoas virem a saber quem você é. Ou seja, desempenhar o teu papel como ser humano, ser reconhecido como tal. Confúcio costumava dizer, não se preocupe que as pessoas não te reconheçam como ser humano, mas preocupe-se de ser digno de ser reconhecido. Se as pessoas não veem, lamento, mas eu sou digno. Se houvesse alguém que enxergasse, saberia, mas eu estou quites com a minha consciência. E eu achei interessante, porque até mesmo as utilizações que a gente faz dentro da sociedade, você vai ver metais nobres, gases nobres, por que usam esse nome? Porque são mais resistentes à corrosão, mais difíceis de serem corrompidos. Isso é o nobre. Você percebe que a palavra era outra coisa? Porque a gente não considera uma pessoa nobre como aquela que é difícil de ser corrompida, considera como um mero título. Mas originalmente era essa a ideia. Continuando, capítulo 33, isso aí é a cara do budismo. É a cara do Dhammapada. Vamos e venhamos. Isso aí é uma passagem do Dhammapada budista que diz, que é chamada Yamakasvaga, mais que 1000, onde ele fala um monte de frases que se baseiam nessa ideia de mais que 1000. Mais do que aquele que vence 1000 guerreiros em batalha, corajoso é o que vence a si mesmo. Já ouviram falar disso? Isso é idêntico a essa passagem do taoísmo. Vejam só. Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é poderoso. Quem se faz valer tem força de vontade. Quem é autossuficiente é rico. Quem não perde o seu lugar é estável. Quem mesmo na morte não perece, este vive. Isso é muito bonito. Quem sabe lidar com os inimigos internos, os externos vão ser fáceis. Porque se você enxerga dentro, o que dirá fora? Dentro é esquivo, é obscuro, você não sabe quem é você, quem é o inimigo. Se você conseguiu ver dentro, fora tudo será dado por acréscimo. É muito mais fácil. Então, verdadeiramente corajoso é aquele que vê internamente, sabe definir as coisas, sabe discernir, sabe encontrar o lugar certo das coisas dentro, porque fora fica muito mais claro, muito mais evidente, quase que transparece. Aliás, tem uma passagem da tradição, quem é que fala sobre isso? Não sei se é Sun Tzu, eu acho que é Sun Tzu, né, que era chamada A Arte da Guerra, que ele diz o seguinte, o verdadeiro guerreiro não luta. Ele venceu tanto a si próprio que as pessoas fora não se sentem estimulados a desafiá-lo para batalhas, porque ele é estável demais. Ele não tem frestas que incentivem ninguém a desafiá-lo. Ele diz, a brecha da inconsciência é onde corta o fio da espada.
A pessoa sente que você está inconsciente, puf, a espada bate ali. E um verdadeiro guerreiro agradeceria a espada. Você me mostrou que eu estava inconsciente aí. Se eu tivesse sólido, tivesse uma vitória sólida sobre mim mesmo, ninguém chegaria nem perto, ninguém me desafiaria. Sabe por quê? A estabilidade assusta, mantém a distância. Não tem frestas por onde a espada entrar. Entendem isso? Essas coisas enigmáticas que hoje fazem tão pouco sentido para a gente. O verdadeiro guerreiro não luta. Se ele venceu a si próprio, a guerra fora nem se estabelece. Eu acho isso muito bonito. Continuando, aqui lembra Bhagavad Gita indiano. Lembra muito, porque o Bhagavad Gita fala algo muito parecido. O grande tal é onipresente. Pode estar à direita e à esquerda. Ou seja, a lei divina vai para o mundo espiritual, vai para o mundo material, penetra onde for necessário, obedece à lei da necessidade e não rejeita o mundo material. O mundo material não é inferior, é tão divino e tão sagrado, céu e terra, ambos são expressões da grande mãe. Ambos são expressões do divino. Todas as coisas lhe devem a existência e ele não se recusa a elas. Penetra na mais ínfima matéria, sobe ao espiritual mais elevado, mais abstrato. Está presente em tudo. Realizada a obra, ele não a chama de sua propriedade. Ele veste e alimenta todas as coisas e não pretende ser o senhor delas. Quanto mais espiritual o ser, menos ele tem a necessidade de estabelecer posse sobre alguma coisa. Porque a partir do momento que ele considera que as coisas e ele são uma coisa só, como eu vou possuir uma coisa? A mesma coisa que a minha mão querer possuir o meu pé. Não dá, os dois são parte de um corpo só. Como eu posso possuir outra coisa se eu percebo que a outra coisa é uma parte de mim? Quanto mais eu percebo a unidade, menos tenho esse ímpeto de querer traçar uma reta e colocar as coisas aqui dentro e dizer são minhas. Porque significa que haveria o lado de fora. Então você ainda está na dualidade. Quem vai superando o sentimento de dualidade não tem uma linha de dentro e de fora. Todas as coisas são parte dele. Ele serve as coisas e trabalha em conjunto com as coisas como a minha mão e o meu pé. Nenhum dos dois pode sentir dono um do outro. E isso faz com que os seres que são comandados não se sintam agredidos, não se sintam explorados, não se sintam manipulados por desejo. Porque se existe uma gota de desejo ou de interesse egoísta, isso vai ferir. Por muito que a ação em si esteja correta. Entendem? Vocês nunca perceberam que às vezes duas pessoas falam com alguém e falam exatamente a mesma coisa e uma fere e a outra não? Usando exatamente as mesmas palavras? Porque dentro tem uma intenção de possuir, tem uma mancha de egoísmo e nós somos mais intuitivos do que percebemos. Então as mesmas palavras, igualzinho, escreve um script, manda as duas lerem. Uma lei ofende, outra lei não ofende. Isso é muito curioso, deveríamos perceber o quanto o egoísmo dá o tom das coisas que fazemos. Mais ou menos egoísmo, e aí você vai ver o resultado. Por estar continuamente sem desejos, podem chamá-lo de pequeno. Como todas as coisas dependem dele, sem conhecê-lo como seu soberano, podem chamá-lo de grande. Ele é pequeno porque não se faz perceber, mas é grande porque tudo que se move, move-se graças a ele. Mas ele não se apega a nenhum atributo. Algo dentro de nós é assim também. Não estamos falando só de um ser abstrato chamado tal. O tal está dentro de nós, é a nossa essência. Quem é você? Você é aquilo que dentro de você é parecido com tal. Percebam que isso é uma resposta perfeita para a nossa identidade. Aquilo que dentro de você é parecido com tal é o verdadeiro você. O resto é agregado. O resto são elementos, arestas que vão ter que ser aparados. Então tem que encontrar o que dentro de você é assim. Às vezes age que parece invisível, mas percebe que em tudo você dá aquele empurrãozinho para que as coisas sigam o seu curso, mas não necessita ser reconhecido. Tem momentos que somos assim, que não queremos nada senão o bem dos seres sobre os quais atuamos, não queremos gratidão, não queremos reconhecimento. Tem esse momento dentro de nós? Tem, então tem o tal dentro de nós. Basta cortar o que sobrou. Vocês lembram que se fala, não sei se essa é realidade ou não, mas dizem que o Michelangelo falava isso das suas esculturas? Eu vejo a escultura aí dentro, só tiro o excesso da pedra. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer com isso, tem que tirar o excesso, o que não é tal. Aí somos nós. E esses são atributos para a gente se reconhecer dentro de nós mesmos, inteleger, escolher dentre as coisas que não somos, aquilo que somos. Assim também o sábio, ele jamais se engrandece e por isso realiza sua grande obra.
Isso é uma coisa que eu me recordo a primeira vez que cheguei em Nova Acrópole, que me disseram o que era filosofia. Era amor à sabedoria, busca da sabedoria. Ah, então vocês não têm a sabedoria ainda. Não, não temos. Tá bom, então vou ficar. Porque se me dissessem que tinha, eu ia embora. Porque é evidente que as pessoas estão buscando, são duais, somos imperfeitos, não somos donos de nada, mas é evidente que a gente sente um pouco de tal dentro de nós. E é evidente que a vida é exatamente um palco para a gente procurar isso. E se a gente não está procurando isso, caminhando para isso, a gente nem entrou no palco da vida. Nem como coadjuvante. Está nas arquibancadas assistindo a vida se fazer. Entrar no palco da vida é começar a correr atrás disso, mas correr atrás, achar pequenos aspectos e não já possuir. Então, essa aqui é a passagem do Bhagavad Gita, que é um clássico indiano, que eu falei para vocês, olha como é parecido. Eu não ajo, mas tudo o que se faz, faz-se através de mim. Isso é um mestre, Krishna, falando ao seu discípulo Arjuna. Eu estou aqui quieto, mas as coisas que se movimentam pelas leis que eu criei, pela parcela de mim que existe dentro delas. Quando as coisas se movimentam realmente, é porque estão me buscando. Porque senão elas ficam só correndo para lá e para cá. Isso não é movimento, isso é inércia. O verdadeiro movimento se mede por avanços em direção à condição humana. Se você não fez nenhum avanço em direção à condição humana, você não saiu do lugar, embora tenha corrido o tempo todo. É a famosa lei da enceradeira desgovernada. Vocês já largaram o cabo da enceradeira ligada para ver? É mais ou menos assim que o ser humano vive. Verdadeiro movimento é deslocamentos em direção ao ideal humano. E tudo que se desloca de verdade se desloca porque descobriu um pedaço de mim dentro dele. Isso é o próprio Krishna dizendo. Porque senão não desloca. É um pouco de luz que entrou aí dentro da escuridão e por isso ele está se deslocando. Embora eu seja eterno e imutável, mas as coisas que estão se movendo por minha causa. 35. Quem é fiel ao grande arquétipo, o mundo virá a ele. O mundo vem e não é perturbado, na quietude, na equidade e na felicidade. Isso é muito interessante porque existe uma lei que diz que semelhante atrai semelhante. Se eu colocar, eu não estou vendo, pelo menos, está bom que eu não estou enxergando muito bem, mas você está vendo alguma formiga aqui no chão, Larissa? Você que enxerga melhor que eu? Não tem, né? Nesse momento. Mas se eu colocar um montinho de açúcar aqui, daqui a pouco você vai ver que vem uma descendo por ali, eu não sei como elas descobrem. Daqui a pouco vem uma vindo daquele canto, eu aposto com você todas as minhas figurinhas, que daqui a uma hora está cheio de formiga aqui. Porque açúcar atrai formiga. Sabedoria atrai seres humanos, de verdade. Se você tem um pouquinho, ou pelo menos se compromete em buscá-la, daqui a pouco você vai ver que tem umas pessoas... Que é mesmo isso que você está fazendo? Essa ideia aí, me explica direitinho. Ou seja, quem mandou fulano falar comigo? O açúcar. É a lei do universo. Não tem como evitar. Aqueles que necessitam da condição humana, se você tem um pouquinho, daqui a pouco eu estou batendo na tua porta. Não é por nada não, mas de onde que você tirou isso? Explica aí. Ou seja, é uma atração natural dos seres. Eu falava para vocês lá no Kybalion que isso é como se fosse uma lei da gravidade ao contrário. A gravidade do espírito. Você cortou as amarras, ela te puxa para cima. Porque para cima é o natural da alma humana. Cortou as âncoras, ela te eleva, ela te puxa para cima. E você sente essa puxada. Quanto mais vamos cortando as âncoras, mais sentimos essa puxada. Então, quem é fiel ao grande arquétipo, aqueles que começam a ver o grande arquétipo, que começam a rastrear, vão chegar nele, não sei como. Do mesmo jeito que a formiga chega no açúcar. O mundo vem e não é perturbado, na quietude, na equidade e na felicidade. Essa serenidade de alma que ele considera como sinônimo da felicidade humana. O resto é meramente prazer transitório, que não é mal, mas não é suficiente. A verdadeira felicidade humana vem da serenidade de coincidirmos conosco mesmo, acharmos o nosso lugar no mundo. Música e iguarias podem fazer o peregrino deter-se em seu caminho. Lembrem que eu falava para vocês, aliás, quem não assistiu, a gente fez uma série chamada Em Busca da Sabedoria, de um escritor chamado Srihan, que é maravilhoso. Ele diz, eu caminho em direção ao ideal humano. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um sol causticante, eu sofro com o sol causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do caminho.
Entendem? Não tem nenhum problema em termos prazer, não somos medievais, mas o problema é o prazer ter a nós, de tal maneira que você abre a mão de tudo para correr atrás da brisa suave. Chega um determinado momento que cria tantas necessidades artificiais que troca o teu sentido de vida por elas. E já não tem mais eixo, já não sabe mais quem é. Aí começa a ter aquela angústia, aquela amargura, aquela falta do sono dos justos que tantas vezes nos acomete, né? De sentir que você não sabe mais o que você está fazendo na vida. Ou seja, prazer não é pecado, não existe esse conceito dentro da filosofia. Mas ser escravo de necessidades artificiais, sim. Ser escravo de prazeres, sim. Que eles venham, que vão, que sigam o seu curso. Mas eu tenho o meu curso. O vento tem um curso, vai para lá, eu vou para cá. E se o vento passar por aqui, pelo meu caminho, eu vou curti-lo. Mas não correr atrás dele. O tal emerge da boca, suave e sem sabor. Tu o procuras com o olhar e não vês nada de especial. Tu o escutas e nada ouves de especial. Ages de acordo com ele e não chegas ao fim. Ele é algo que não tem fim. Ele não é perceptível pelos sentidos físicos. Ele é perceptível pelos sentidos da alma. Então vamos imaginar que a gente estivesse vendo agora na nossa frente um sábio. O que ele estaria fazendo? Movimentos de karatê, demonstrações. Não, ele estaria talvez fervendo o chá dele lá na chaleira, tranquilo. Agora, se for necessário falar uma palavra sábia, ele fala, senão ele vai ficar quieto. E ele quieto, você não vai ver diferença nenhuma de um homem comum. Ele não está procurando exibicionismos, ele está simplesmente seguindo o seu Dharma. E você não vai distinguir em situações excepcionais, ele é capaz de dar respostas excepcionais. Mas em situações cotidianas é um homem simples, que não necessita de afirmação nenhuma, não necessita de reconhecimento externo, simplesmente cumpre o seu Dharma da melhor maneira possível. E essa coisa invisível, que é coincidir com a vida em todos os momentos, ainda de maneira modesta, mas se satisfazer com isso, é o sabor do tal. Não se percebe pelo paladar, mas tem um sentido interno nosso que fica extremamente feliz quando a gente diz, para a cena, o que eu estou fazendo agora? Sendo humano. Nem um passo à esquerda nem à direita, eu estou sendo humano. Você percebe? Qualquer momento que você congela a cena, o que você está fazendo? Estou sendo humano. Diz que isso é uma fonte de satisfação e de prazer, que é a verdadeira felicidade humana. Coincidir consigo mesmo em todos os passos da jornada. Ainda que não sejam passos vistosos, coisas simples, mas que a morte, se te surpreendesse agora, te pegaria como ser humano e morreria um ser humano. Isso eu acho muito bonito e muito interessante. Está tão afirmado, que o fato de reconhecerem ou não, bom, problema de cada um, mas eu sou o que sou. Que, aliás, é uma frase clássica também da tradição budista. Coloquei uma coisa interessante aqui como comentário. O tal não seduz os sentidos físicos, ele realmente seduz esse desejo de coincidência, de dignidade que é próprio da consciência humana. Flui através da vida. A estética verdadeira é trampolim para os sentidos da alma, paz e imperturbabilidade. O Tao falou sobre isso, o que eu acho interessante é que essa noção de estética, que é própria do Tao, é a mesma coisa que Platão dizia. Platão dizia que quando você olha para uma coisa bela, você não tem desejos, uma coisa verdadeiramente bela, não quero para mim. Você não vê a coisa, você vê através dela. E o sentimento que você tem é de nostalgia, saudade de casa. Eu já morei num lugar onde todas as coisas eram assim. Eu pertenço a esse mundo. Imagina você olhar para uma paisagem maravilhosa, eu quero para mim. Vou ver quem é dono dessas terras, vou comprar. Não, você não sente isso. Quando você se comove diante do pôr do sol, vou comprar o sol. Quero que ele seja meu. Não tem isso. Você sente como se ele te desse nostalgia, saudade de casa. Existe algum lugar que era tão harmonioso quanto isso, e eu pertenço a esse lugar. E quero voltar para lá. Não lembro, mas eu sei que eu pertenço a esse lugar. Ele diz que a verdadeira beleza você vê através dela. E ela te desperta sentidos internos, de coincidir, de se harmonizar, de encontrar seu lugar no mundo. Isso é muito bonito. E tanto de tradições que falam sobre isso e definem a estética assim. Eu acho muito interessante. Que, aliás, nem usariam a palavra estética, né? Porque essa palavra, para definir o sentimento da beleza, ela é um pouco duvidosa, porque ela vem exatamente de estésis, que é o prazer dos sentidos. E a estética clássica é um sentido interno e não meramente sentidos físicos. Vamos lá, 36. Vamos conseguir.
Esse aqui vocês vão dizer, não acredito. Lao Tse é maquiavélico. Não é. Ele era sábio, dizem. Eu não conheci não, mas dizem que era sábio. Aliás, estamos todos conhecendo, né? Sendo apresentados a ele. Mas ele fala sobre como lidar com o povo de uma maneira muito especial. Vou contar para vocês, antes de ler esse pedaço, contar uma pequena historinha budista, que o Buda diz o seguinte: um senhor vivia numa casa com vários filhos. E aí, de repente, dentro daquele casarão, aquele monte de crianças lá dentro, a casa começou a pegar fogo. Aí ele pensou, vou correr atrás das crianças para levá-los para fora. Eles não vão entender, eles nunca viram fogo, não sabem nem o que é isso. Eu vou correr atrás de um, vou perder o outro, eles vão achar que eu estou brincando de pique-pega. Daqui a pouco eu vou perder todos. Sabe o que eu vou fazer? Ele vai lá para fora e começa a gritar, crianças, tem uma festa aqui fora, estão distribuindo doces. Aí saem todos e se salvam todos. Depois que estão todos lá fora, ele explica para eles o que é incêndio. Entende? O Ramayana, que é uma tradição hinduísta, diz a grande arte do rei é saber não dizer nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos do que cada um necessita ouvir para crescer. É mais ou menos o que o taoísmo vai dizer aqui. Como é que você faz quando uma pessoa está indo para o buraco? Para puxá-la do buraco? Como você faz para agir se você está numa posição de um rei, de um nobre, de um príncipe, para que as pessoas, mais rapidamente possível, cresçam, progridam do nível em que elas estão? O peixe está lá no fundo do mar, eu não vou querer torná-lo um anfíbio, não vou tirá-lo do fundo do mar. No mar onde ele está, tentar fazer com que ele venha para uma profundidade um pouco menor, um degrau, pequenininho, puxá-lo para um degrau acima. Lembra que eu falava para vocês que os degraus dos templos egípcios são desse tamanico? Tem alguma sabedoria nisso. Então o peixe estava a 1000 metros de profundidade, vai passar para 950, vai chegar mais perto. Mas como eu vou fazer isso? Ele vai dizer o seguinte: o que queres comprimir, primeiro deves deixar que se expanda bem. O que queres enfraquecer, primeiro deves deixar que se fortaleça bem. O que queres destruir, primeiro deves deixar que desabroche bem. Aquele de quem queres tirar, primeiro deves dar o bastante. Chama-se a isso conhecer bem o invisível. A brandura triunfa sobre a dureza, a fraqueza triunfa sobre a força. O que vocês acham disso? Todo mundo sabe como é que faz isso, embora a gente não tenha traduzido na linguagem taoísta. Imaginem uma mãe que vê a filha ou o filho arrumarem um namorado ou namorada, ou seja lá o que for, que não é aquela criatura mais desejável do mundo, é uma pessoa que tem lá os problemas de caráter muito evidentes para você. Mas o filho ou a filha apaixonados não veem caráter, né? Qual é a atitude mais sábia dessa mãe? E, em geral, muitas vezes faz, porque não tem outro jeito. Se você chegar e dizer, não vai namorar com esse cidadão, ela foge pela janela, pela porta, pula pelo telhado, vai pela chaminé, mesmo sem ter chaminé, vai qualquer coisa e vai, não é isso? Aí você faz de conta que não vai, né, minha filha? Vai lá, minha filha. Ela vai rápido, sem oposição nenhuma, quebra a cara rápido e volta rápido. Lembra aquele ditado popular que diz, se cair do chão não passa. Então deixa chegar no chão porque levanta mais rápido. Não, vou ficar segurando, não cai. Enquanto não cair, não para. Porque tem a necessidade da experiência. Esse é o princípio da polaridade. E as artes marciais usam muito isso. O cidadão vem com o movimento, ao invés de você opor uma força ao movimento, você pega o movimento dele e leva ele às últimas consequências daquele movimento. Puf, se acaba. Bom, agora entendeu, não pode fazer isso. Em lógica se usa isso, se chama de redução ao absurdo. Você me diz, tal coisa não existe, tá bom, então vamos fazer de conta que não existe. Vamos tirar as conclusões lógicas disso. Um absurdo, tá vendo? Você está errado. Não, você está errado. Vai ficar teimando comigo per omni seculum seculorum, amém, não vai? Porque necessita desenvolver experiência. Esse é o princípio da polaridade. Bom, pode haver pessoas que você convença através de um bom argumento, e ela não precisa ir tão fundo, porque você pode evoluir pela experiência ou pela reflexão. Mas se não tem reflexão, vai ter que viver a experiência e ficar ali observando. Caiu, bom, agora vem. Viu? Não era por aí. E em determinados momentos que é isso. Tem que deixar que as coisas fluam para atingir seu tempo. Quando chegou lá, puxa de volta. Mas não tem como se opor à polaridade, em muitos casos.
A menos que haja uma polaridade mais elevada, que é a polaridade mental. Essa já seja uma pessoa que reflita. Aí está disposta a aprender pela tua reflexão. Senão vai ter que viver a experiência. Vai ter que ir lá e namorar fulano ou fulana até quebrar a cara. Aí a mãe puxa de volta. Vem, meu filho, vem chorar no meu colo. Mas que você ia quebrar a cara eu já sabia desde que conheci fulano. Já sabia até como, podia até escrever a história. Não é assim? Muito óbvio, né? E ele diz, bom, em determinados momentos com o povo você vai ter que fazer isso. O que você deseja comprimir, deixa que expanda, vai. Bom, expandiu, viu que não é por aí, vem cá, deixa eu te mostrar o caminho agora. Tem vezes que não dá. Agora, o ideal seria que a humanidade pudesse evoluir através da reflexão e sofrer menos. Mas um governante tem que estar preparado para que a maioria das pessoas estejam vítimas da polaridade. E saber ter a paciência para esperar que ela explore os dois polos e ainda assim não desistir dela, que é uma das coisas mais complicadas que tem, não desistir da humanidade. Precisa da experiência, tá bom. Quando você esgotar, eu te puxo de volta. E ter a paciência de esperar. Isso lembram, Caibalion chama de princípio da polaridade. Vocês vão dizer, é maquiavélico? Não. Aí você não pode chegar para a pessoa e dizer, olha, existe um princípio egípcio chamado princípio da polaridade que diz que você vai quebrar a cara lá do outro lado e vai voltar. Porque a pessoa, por orgulho, não volta. Ela não pode saber disso. Senão, por orgulho, ela quebra a cara e fica lá quebrado, não volta. Então, tem certas coisas que ela não está preparada para ouvir naquele momento. Sabe o que é a sensibilidade para lidar com o ser humano? É verdade? É, mas não são todas as verdades que se pode dar para todo mundo o tempo todo. Tem hora certa para dizer as coisas, que é o que ele vai concluir aqui, né? Não se deve mostrar ao povo os meios de ação do reino. Ou seja, eu estou aqui parado esperando você quebrar a cara. Não fala isso para o cidadão. Ele vai quebrar a cara e não vai voltar, por orgulho. Então, deixa a lei natural agir e fica preparado para ajudar. Uma boa mãe faria. Se ela chegar e disser, você vai se dar mal com esse namorado, a pessoa vai se dar mal e vai ficar lá insistindo, para não dar o braço a torcer. Não volta. Então, ele não pode saber do princípio da polaridade. Não está preparado para isso. Vocês percebem a sensibilidade de conhecimento da natureza humana para poder conduzir os seres humanos. Nós devemos saber isso conosco mesmo. Às vezes, despolarizar um pouco das emoções e saber, bom, ela vai rolar pelo chão, mas daqui a pouco volta, deixa eu esperar. Mas eu não sou isso. Deixa eu esperar esse mundo emocional oscilar um pouquinho, daqui a pouco ele sossega. A minha criança, deixa ela dar um pouco de birra, daqui a pouco ela sossega. Isso existe também dentro de nós. E à medida que vamos despolarizando, vamos dominando essa criança. Lembrem, a paz domina a inquietude, que foi o que vimos na semana passada. Bom, e por fim, fechando precisamente no horário, o tal é um eterno não fazer. E mesmo assim, nada fica sem ser feito. Se os príncipes e os reis souberem como preservá-lo, todas as coisas se farão por si mesmas. Se eles souberem como preservá-lo em si, toda a sociedade os tomará como arquétipo, ou pelo menos aqueles que estiverem preparados. O máximo que você pode fazer para que um passarinho levante voo é dar uma base de apoio fixa. Quando você trabalha para ser sólido, você está dando uma base de apoio fixa para o passarinho. Se ele quiser impulsionar, ele vai impulsionar. E é o máximo. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Isso é Helena Blavatsky. E o melhor que podemos fazer pela humanidade é sermos melhores. Porque isso dá uma base de apoio sólida. Não são meramente coisas materiais. É crescer como ser humano e mostrar que isso é possível. Portanto, quando alguém disser, você não faz nada pela humanidade, filosofia é só teoria, diga não. Ser um ser humano melhor não exclui fazer coisas materiais, mas é fundamental e imprescindível. E é também assistência social, é também ajuda à humanidade, é também fraternidade. Porque senão todo mais é paliativo. Se elas se fizerem por si mesmas, provocando a cobiça, eu as desterro pela simplicidade que não tem nome. Ou seja, se as pessoas começarem a ter cobiça, quando olharem para mim, não vão encontrar reflexo nisso. Vão retomar o caminho. Ele está falando na posição do próprio rei. A simplicidade que não tem nome gera a ausência de desejos. A ausência de desejos cria serenidade e o mundo se endireita por si mesmo. Mais cedo ou mais tarde vai viver as polaridades que tem que viver e quando quiser uma base para subir, você vai ser uma base firme.
E nisso você está fazendo tudo o que pode ser feito, sendo o melhor por um ato de amor, para ser uma base firme para que outros impulsionem através de você e tomem o seu caminho. O príncipe, o rei e o nobre são como exemplos públicos do que é necessário na vida do homem e do que é supérfluo. Pelos gostos, pela trajetória, pelas escolhas, por cada cena da sua vida. Todas elas são referenciais. Despojamento e o excesso em qualquer plano gera vícios. Tem uma passagem do mito do rei Arthur que eu acho muito interessante. Thomas Malory, se não me falha a memória. Que Arthur encontra Guinevere já no final da história, quando já estava em guerra, quando Camelot já estava caindo, ele vira para Guinevere e diz: nós vamos nos reencontrar quando não devermos mais nada à história. Acho isso tão lindo. Isso é um rex, é um rei. Ele tem um dever com a humanidade que é maior do que a sua paixão por Guinevere. Quando eu não tiver mais dívidas com a história, eu encontro com você. Aí a gente se diverte, cata flores no campo. Mas eu não posso abrir mão do meu dever público, eu sou um rei. Bom, tá bom, nós não somos reis? Somos. De uma certa maneira, todo aquele que reina sobre si próprio é um rei e alguma influência vai exercer sobre os demais. O rei não é um cargo político nesse sentido, taoísta não. É um cargo humano. É um ser que é soberano sobre si próprio. Onde o humano impera sobre o animal. Isso é um imperador, é um rei. E vai ser referencial para muitos. E nada pode substituir isso. Dê qualquer coisa para um ser humano. Se você não der um exemplo, você deu para ele sobrevivência e não vida. Portanto, essa é realmente a base da fraternidade, a raiz. Bom, hoje, vejam só como eu sou pontual, que coisa exemplar. Terminamos então a primeira parte, que trata do Tao, e semana que vem continuamos a partir do 38, que trata sobre a vida. Não esqueçam, sempre estou aqui uma meia horinha antes. Essa frase eu não entendi nada. Venham, tragam, a gente discute. Acho uma curtição isso, não é chato, eu gosto muito. Vou dizer, como ela tem paciência, gosto. E eu espero que vocês gostem também. Tá certo? Obrigada, gente. Boa noite.